E hoje eu tô aqui com a maravilhosa Aline Santana, que é minha terapeuta Tata Healer, que eu amo e sou super grata, porque já me auxiliou muito em processos terapêuticos e me tirou já de muitos momentos de dor, né, Flor? Muitos momentos de Sim, sim. aflição, angústia. Ela é parte do meu autocuidado, né, parte do meu carinho por mim mesma, né, do momento que eu faço, uau, preciso cuidar de mim, vou falar com a Aline, socorro, tô precisando de um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção. E é maravilhoso quando a gente tem um processo de autoconhecimento e vai conhecendo ferramentas, né? E o Theta Healer foi uma coisa que entrou na minha vida há cerca de 2 anos, creio, acredito, e acho que e também acabei fazendo a formação do DNA básico, não fiz ainda do avançado. É um desejo aí que eu tenho em aberto. Tenho vontade mais para frente de trabalhar com isso também. Mas realmente é uma terapia que mexe muito, é muito linda e muito poderosa, muito potente. E fiquei com vontade de trazer você para falar sobre autocuidado, porque a gente acaba tendo muita identificação com isso. Tá bom? Então, essa é a proposta. Eu acho que a gente podia começar com, se você quiser fazer alguma explicação mais sobre, para se apresentar, é, Sim. e Então, falar também, como a gente vai falar sobre autocuidado, falar do que você entende por autocuidado, né? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, tem algumas versões, assim, de como compreender esse autocuidado. Maíra, eu queria agradecer, né, esse canal aí que você tem, essa potência, né, de trazer essas informações para tantas mulheres. Na minha jornada como mãe e depois como uma profissional que trabalha com mães, né, eu percebi que se eu não me cuidasse, eu não teria como cuidar bem dos meus filhos, né? O lema do Acolhendo Mães é se a mãe tá. Normalmente a gente tende a entender que em primeiro lugar tem que estar os filhos e a gente se coloca, né, normalmente em último plano, e isso daí chega uma hora que não dá mais certo. E aí, né, foi nessa busca de autocuidado que permeou várias formas, né? E hoje, né, a provocação que eu quero trazer é o que cada uma entende por autocuidado. Muitas mulheres, de repente, vão falar que quer fazer unha, quer fazer cabelo, né, quer fazer uma massagem, que são coisas boas também, porque fazem parte do que a gente é. Mas autocuidado, que eu chamo a atenção, são os cuidados que a gente tem com a nossa saúde emocional, né? Que pode ser feito de várias formas, né, através de terapias, né, através de buscas de processos de autoconhecimento, retiros, enfim, né, mas tem a ver com as nossas emoções. Hoje a gente está vivendo um momento de muito estresse, né, de isolamento social, de uma mudança de rotina, medo em relação à questão financeira. As emoções estão à flor da pele. E aí a gente está com os nossos filhos presos em casa, com toda a nossa rotina alterada. Se a gente não tem esses momentos de autocuidado, certamente isso vai ficar muito mais intenso e aí vai provavelmente, né, desandar todo um processo aí que, né, quem está aqui entende aí sobre uma criação respeitosa e tal, né? Então, ontem eu até fiz um vídeo falando sobre culpa, né, em tempo aí de... Porque culpa é um sentimento que, né, sempre bomba. Falar sobre culpa aí materna, a mulherada entende perfeitamente. No paraíso, padecer é sofrer. Por que tem que sofrer no paraíso quem é mãe, né? Então a gente tem que desmistificar essa ideia de que a gente não está em primeiro lugar. Então, no momento que a gente olha, entende o que é importante, né, a gente aqui está entrando na quinta semana aí de isolamento social e eu já passei por várias fases. Primeira fase, a primeira semana aí foi yoga e não sei o que, e aquela vibe. Solucionei o problema que eu tinha, porque na minha cidade não tem yoga, então eu sei que quando acabar a quarentena tem uma forma aí de fazer yoga online. Mas na semana seguinte, eu tava sentindo muito medo, eu tava angustiada, eu tava irritada, né? E eu fui buscar formas práticas que são alinhadas ao que é importante para mim, né? Que é meditação, buscar gente que fala, pessoas que falam sobre espiritualidade, sobre algo, né, que vai acalentar meu coração, né? O trabalho, eu percebi que trabalhar demais estava me
me piorando o que eu estava sentindo. Então, eu diminuí o ritmo de trabalho, evidente que numa condição que eu posso fazer isso, né? Então, o convite é para que cada uma perceba, porque não vai ter fórmula mágica, né, Maíra? Não Uhum. existe eu dizer, faça isso, porque eu não sei a realidade de cada uma. Então, é entender, é buscar situações, né, momentos que tragam prazer, que tragam aquela coisa de alívio, né? Tem gente que vai falar assim, assistir Netflix, ok, né? Mas sempre Netflix não vai fazer sentido, porque você não está cuidando de você, você só está passando. Tá falhando pra mim, tá travando pra. Alguém falou que tá travando, eu não sei se é só pra mim. De tomar um café em paz, de ler um livro, né, de fazer uma automassagem, porque nesse momento a gente não pode aí, né, tá fora, a gente não pode sair, mas de fazer uma automassagem, pegar um óleo e tá ali, né, porque é você com você, é esse momento, mesmo que sejam pequenos momentos, como eu falo, é como, tá me ouvindo, Maíra? Eu tô te ouvindo, mas tem gente que tá falando que tá sem áudio. Eu não sei se é porque tá travando. O seu tá travando. E tem gente que tá falando que tá sem Mas som também. Engraçado. eu tô ouvindo também, será que não O- é internet, né? Dessas pessoas, é, porque a minha eu tô eu. ouvindo você. Sim, mas você tá travando pra mim. Vindo? Só que eu te ouço. Apesar de que às vezes tá aquela travada aí de repente junto o som tudo encavalado, sabe? Estão falando que voltou. Mas Sim, sim. voltou, acho que porque eu tô falando. Será? Sim, sim. É, Você tem outra opção de olhar ou não? Não. não é. Cada uma vai perceber o que é importante para si, né? Eu acho que é olhar para o que faz bem, porque cuidar do lado de fora é um prazer muito, muito rápido. A gente tem que buscar o que traz esse prazer mais prolongado, né? Então, assim, quando eu pergunto, porque eu posso entender que autocuidado é alguma coisa, e você entender uma coisa diferente. Então, não tem como ter fórmula mágica. Quando eu conduzo um processo de coaching, eu vou trazendo com essa mulher o que ela entende o que dá prazer, né? Seja dançar, né? Seja, enfim, cantar, escrever, gente, escrever. A escrita é curativa. Vamos voltar a ter diário. Diário, por É. quê? Porque ali a gente está mapeando as nossas emoções, sabe? Então, assim, esse momento que eu falo, eu falo, é como se fosse um gente tem que nutrir de emoções positivas para que num momento de estresse a gente consiga agir de uma forma, de um lugar mais centrado, mais equilibrado. Porque se eu estou cansada, meu filho tem um comportamento que eu entendo que é inadequado, eu não vou conseguir agir da melhor forma, porque eu não estou conseguindo lidar com o meu próprio estresse, né? Então, Uhum. assim, eu acho que a gente entender o que é autocuidado, né? O autocuidado do lado de fora, mas é principalmente o autocuidado do lado de dentro. E eu sinto assim que tem uma questão disso que você falou, né? A gente tá no momento. É, sim, desculpa, é que encavalou, achei que você tinha terminado. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, como você falou, ele é muito desafiador, né? Porque ele acaba despertando na gente sentimentos que digamos que são muito voláteis, né? Eles se alteram muito. Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está sensível, tem dias que a gente está péssimo, tem dias que a gente está com muito medo, tem dias que a gente está com triste, porque tem pessoas, inclusive, que já começam a ter pessoas próximas que estão ficando afetadas com a doença, pessoas que estão realmente falecendo dentro do entorno, ou que está assistindo tá acompanhando, testemunhando. Ah, Eu fiz um post falando que é o puerpério coletivo. A gente, total. porque o puerpério é coletivo, né? O Alexandre Coimbra estava falando, né? Como se a gente estivesse vivendo também uma gravidez, né? Onde a gente vai ficar meses em casa para poder sair. E é como se a gente estivesse chegando no mundo, gritando, desesperado, tipo,
Daqui a pouco a gente vai chegar naquilo que está acontecendo, que mundo é esse? Então tem um preparo aí, né, que mexe muito com as emoções. Mas é inevitável a gente viver, acho que essa questão da emoção tá flutuante, né, dela tá, às vezes, pendendo para um lado de otimismo, de pessimismo, de tristeza, de raiva, de dor, de medo, de tudo, né? Mas eu acho que o risco que a gente corre, às vezes, tá tudo bem a gente querer, de repente, maratonar aquela série e ficar se distraindo com alguma questão para poder dar uma relaxada, uma desconectada. Só que a gente, às vezes, tem esses comportamentos um pouco como uma espécie de fuga para encarar as próprias questões, para não entrar em contato com o mundo interior, porque, às vezes, esse silêncio que a gente fica, né? Não tô falando nem da quarentena, tô falando, tipo, no geral, né? Na nossa vida. Esse silêncio, esse momento que a gente tem com nós mesmos, ele pode ser angustiante, porque ele vai tornar evidente o nosso discurso interno, que às vezes tem um pessimismo, às vezes está maltratando nós mesmos, às vezes tem uma fala aí interna que está evidenciando algo que não está legal. E a gente acaba usando alguns comportamentos para dar uma escapada. Só que agora a gente está num momento onde isso vai ficar muito mais evidente, muito mais forte, porque realmente é coletivo, né? Primeiro que tem uma energia coletiva no ar, então é difícil a gente se blindar disso, por mais que a gente faça um trabalho interno, requer um esforço, e a gente vai sim alguns dias ficar abatido, não tem como evitar. E depois porque a situação é realmente assustadora, né? E a gente tem essa incerteza do que vai acontecer, quanto tempo vai durar, qual vai ser o tamanho do impacto. Se a gente fica usando só essas técnicas para se distrair, cara, essa parada vai ficar crescendo dentro da gente. Porque, no fundo, a gente sabe que essas distrações, elas são boas para distrair, realmente, mas elas não resolvem a questão, elas não fazem a parte emocional que está incomodando ir embora. Ela fica, digamos, camuflada, mas ela acaba saindo para fora da forma inadequada. Né? Tipo, no grito que você dá com uma criança, naquela impaciência, naquela fala que você tem, que você estoura com alguém, alguém fala uma coisa e você vai lá ou no hábito de ficar reclamando o tempo todo das coisas, sei lá, ela fica lá presente, tipo, tem uma necessidade que não está atendida, um incômodo que está lá dentro, que você não está trabalhando, e aí ele vai ficar evidente em alguns comportamentos, às vezes nos relacionamentos que você tem, enfim. Não é falsa a ideia de que se eu ficar só fugindo, o bagulho vai embora. Não vai, não vai. Então, acho que é importante a gente também ter essa consciência de que eu sei que é difícil para muitas pessoas encontrar esse tempo, né, de se dedicar. Mas espera aí, eu fico muito tempo, às vezes, na rede social, eu fico muito tempo, às vezes, em várias outras coisas, e no fundo, eu não estou abrindo nenhum espaço para esse autocuidado interno, né? Não essa coisa que é maravilhoso também, tipo, de repente, eu vou me dar um banho mais longo, vou pedir pro pai da Nara ficar com a Nara um tempo e vou me dar um banho mais longo porque eu preciso. De repente, esse é o momento de relaxar. Não tô dizendo que é bobagem, mas tem que ter essa questão, acho, algum alimento interno, né? Eu acho que esse compromisso em começar a construir isso. Por exemplo, eu sou mãe de 2, né? Eu não tenho rede de apoio. Os meus filhos, quando eram pequenos, o que eu fazia? Sábado de manhã, eu ia para a pracinha, para eles gastarem energia. Chegava em casa, dava banho, almoço, e à tarde eles dormiam. Então, eu criava um espaço ali para aquele sábado à tarde, de repente, eu tomar uma cerveja, eu ler, eu assistir o filme que eu queria. Agora eles estão maiores, a gente negocia isso. Eu entendo que as mulheres que têm bebês pequenos, né, elas talvez não consigam, elas, né, se tem o parceiro, o pai... Se o pai não faz, eu acho que é o momento de rever acordo, porque não tem como fugir. Senão, né, o que vai acontecer, o reflexo que aconteceu aí na China, aumentou substancialmente o índice de divórcio. A gente já tem dados no Brasil, no Rio de Janeiro, a denúncia de violência doméstica aumentou em 50%, porque é quem denunciou, porque tem muito caso que nem vai, né? Então, se a gente não tem esses momentos de respiro, porque autocuidado tem a ver com isso, né, Maíra? Desse respiro, que pode ser o banho, porque eu vejo mulheres falando, mas eu senti vontade de chorar e não chorei na frente dos meus filhos. Por que não chorar? A gente não precisa ter sempre a resposta na ponta da língua. Até, né,
sobre vulnerabilidade, porque a gente ensina para os nossos filhos que eles podem expressar as emoções, porque se eu estou Claro. expressando as minhas, né, isso se torna um processo natural. E lembrando que é um momento atípico, é um momento, como a Maíra falou, né, que está tudo muito, a gente não sabe, a gente, na verdade, a gente não tem certeza de nada nunca, só que agora Sim. isso fica gritante, né? Tá mais Então, evidente. assim, Não temos controle de mais nada. evidente. Exatamente, mas assim, né, sobre a questão dos ensinamentos coletivos, é que a gente não tem controle sobre o que acontece. Todo mundo tinha um planejamento e furou totalmente, a gente não sabe quando vai voltar, o que vai acontecer. E como a Maíra falou, a proximidade, né, a doença se espalhando, as pessoas começam a ter rosto, né? Não é um número no jornal, é uma pessoa que eu conheço que teve o corona, né? E aí, então assim, mais do que nunca, o pedido, né, a lição que traz esse isolamento forçado é que a gente precisa cuidar da gente. Não tem como fugir. A maternidade está muito dissociada disso, né? Tem essa questão de que eu preciso cuidar do meu filho a qualquer preço, a qualquer custo. Só que isso tem um custo. O custo é para quem, né? E aí o que acontece? O que a gente não coloca para fora vira doença. Então começam a aparecer aí problemas de pele, insônia, depressão, ansiedade, porque a gente não está conseguindo lidar com as emoções, né? Então, assim, esses momentos que eu falo, mesmo que sejam pouquinhos, às vezes são 10 minutos que você consegue construir dentro de uma rotina, porque um bebê chega uma hora que ele dorme, né? Eu entendo que vai estar cansada, eu também já vivi isso, mas, né, dormiu, de repente, os 10 minutinhos do banho, talvez não tenha ninguém para fazer, né? Então, a gente precisa elaborar a estratégia, porque o problema está aí, a gente tem que achar a solução, né? A questão é essa, a gente tem, e mais do que nunca, é criatividade. Se tem uma coisa que as mães são criativas, sabe, Maíra? E a criatividade é isso, achar a solução para problema, né? Então é buscar, é construir, como você falou na tua agenda, mesmo que seja mínimo. Hoje os meus filhos estão maiores, e eu, assim, a minha rotina não mudou muito, eu faço acordo com eles, inclusive eu comecei até a trabalhar mais tempo, porque eu atendia no horário que eles estavam na escola. Hoje já eu percebo que eu consigo fazer acordos, que eu consigo atender de manhã à tarde, né, conforme a necessidade aí, porque eles estão crescendo, né? Mulheres Claro. que têm filhos menores, elas vão precisar, né, mesmo que seja, talvez seja dormir num primeiro momento, a necessidade mais essencial seja descansar, né, Claro. que é normal para quem tem filho pequeno, mas a gente tem que achar uma solução. A Carol dando oi, oi querida, tudo bom? Mas eu acho que também a gente pode rever várias coisas, né? Rever a prioridade que a gente dá para as coisas. Por exemplo, às vezes esse momento que o bebê dorme, a gente corre para lavar aquela louça, né? Já preciso lavar a louça, pelo amor de Deus, que não estava conseguindo lavar. Será que a louça agora é o mais importante? Ou de repente preciso, sei lá, eu não sei qual que é o seu estilo, mas eu, por exemplo, sou da meditação. Eu vou pegar, eu tô super assustada. Eu tenho uma meditação que eu tenho feito sobre confiança, por exemplo, para reconectar com a confiança, que tem sido maravilhosa. E eu faço uma vez por dia, ela dura 5 minutos, sabe? Ela é super assim, de fazer uma limpeza, de me reconectar, de confiar que tá tudo sendo, tá tudo no lugar. Sabe, o caos faz parte da ordem. Sabe? Não sei, cada um vai ter o seu jeito de buscar alguma coisa que te traga de volta para o centro. E para mim, conseguir voltar para esse estado de confiança faz com que o dia seja mais leve, sabe? E de repente, ou de repente eu tenho aquela regra super rígida de que meu filho não pode ficar mais do que, sei lá, 1 hora na frente da televisão, né, por dia. Cada família ajustou de uma forma, porque sabe o impacto que tem. Só que a gente está num contexto, cara, onde, por mais que a gente queira ser aquela mãe ideal, que faz tudo de acordo com o que é mais bacana, que para não afetar a criança, a gente tem que medir também até que ponto eu posso suprir essa atenção que a criança está pedindo, qual que é o meu limite, né? Será que, tipo, colocar ele mais meia hora, mais 20 minutos do que eu costumo colocar, e para poder garantir esse tempo para mim, onde eu vou conseguir fazer a tal da louça que hoje não vai ter como fugir, não tem como escapar, faça um acordo com ele e fala, você vai ficar mais 20 minutos hoje porque eu preciso ficar 10 minutos no quarto, sabe? Aqui a gente tá com 2 adultos, né? A gente tem feito esses momentos de, às vezes, um fala, eu não tô me sentindo muito legal, eu vou pro quarto pra meditar, pra fazer um Ho oponopono, sei lá, entendeu? A gente vai nessa onda, né? Vou ficar um tempo lá, segura a onda aí com a Nara, sabe? E a Nara, por conta de não ter irmãos e não sei o quê, e de ter a gente aqui, mas muitas vezes os dois trabalhando, ela também tem buscado mais tempos
mais formas criativas de se virar sozinha, sabe? Então eu vejo ela brincando com as bonecas, conversando com as bonecas, tipo, parece ser solitário, mas ao mesmo tempo, cara, é um jeito que ela tá encontrando de enfrentar, sabe? Sim. E tá tudo bem. Eu acho até, Maíra, que a gente, né, no início, veio uma avalanche de Uhum. possibilidades, de brincadeiras e não sei o quê. E eu falei, por que Nossa. não deixar a criança brincar do jeito que ela quiser? Porque, né, querendo ou não, as crianças que vão à escola, elas têm a rotina na escola e tal, né? Mas deixar brincar, deixar a criança ser criança, por que que a gente tem que intervir até nisso, sabe? Então, assim, as crianças que não estão acostumadas ou que, né, a mãe tá ali intervindo, talvez é deixá-la mais livremente, porque eles vão desenvolver mecanismos, né? Aqui, como os meus filhos têm idades muito parecidas, eles brincam muito. Teve épocas de brigarem, assim, de eu ter vontade de sair correndo, porque a gente não tem como sair para a rua para eles gastarem e tal, né? Uhum. Eu defini estratégias aqui que a gente coloca aí, nós escolhemos cada um a sua música, a gente dança os três juntos, porque bota essa energia para fora, eu tô ali com eles e tal. E depois que isso passa, eu consigo fazer alguma coisa, combinar com eles, né? Então, outro dia teve uma mãe, eu não consigo, eu tava fazendo yoga, fiz um filme e tal, eu não consigo, meu bebê só tem 1 ano e 10 meses. Eu falei, bota ele sentado do teu lado e vê o que que acontece. Ela, eu nunca tinha pensado nisso, porque de repente é Claro, inserir a eu vi você criança falando. nisso, Uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir a mente, né? Porque às vezes a gente está muito naquela coisa assim do que é certinho e tal, e a gente se limita de repente criar novas possibilidades, inclusive que a gente vai manter para depois Exato. né, isso passar, né? Porque a conexão não é sentar e brincar, porque tem mães que não gostam, né, Maíra? Mas de repente fazer uma comida, vamos arrumar os brinquedos juntos, vamos montar um quebra-cabeça. Eu não sou a mãe de sentar e brincar, mas eu gosto de assistir filme com eles, né? Gosto de sentar, brincar, vamos fazer yoga, vamos dançar. Então, as formas de interação são diferentes. Não significa, existe essa cobrança, né? Essa delimitação, e aí a gente fica numa caixa muito pequena. E aí ser humano é o ser mais adaptável que tem, né, Maíra? Então a gente está nesse momento de exercitar essa capacidade de adaptação a esse momento adverso aí, né? Aqui a gente começou a tentar ser mais regrado, né? Eu não comentei nessa live, mas já comentei em algumas. Aqui a gente está separado faz uns 3 meses. Faz 3 meses que eu e o Afonso nos separamos fisicamente, né? Tipo, que ele saiu da casa e realmente foi morar em outra casa. E aí, 2 meses depois, exatamente, começou a quarentena. E há 2 semanas e pouco atrás, até a gente faz a guarda compartilhada aqui na Espanha, né? A gente mora em cidades próximas, de 20 minutos de diferença, mais ou menos, de carro. E a gente estava nesse vai e vem para manter a separação da Nara, tipo, a permuta, né? Tipo, como é que fala? Enfim, para manter a guarda compartilhada, a troca, obrigada. E aí a gente começou a ficar assustado, né? Primeiro porque estava expondo demais ela, e depois porque começou a ficar muita polícia na rua, era uma sensação de clandestinidade super esquisita. A gente falou, meu, tá estranho. Eu acho que logo mais eles vão começar a multar para essa questão, apesar de que, em teoria, estava autorizado, porque não estava regulamentado, mas sabe quando você fica. Eu não estou acompanhando notícia o tempo todo, guarda compartilhada realmente não é uma coisa que sai assim a qualquer hora. E aí a gente decidiu, por conta da questão da segurança, que ele vinha de volta para casa, que ele ia ficar aqui com a gente, né? Pra gente passar a quarentena juntos, para ninguém ficar longe da Nara. E também porque a gente achou que era melhor para apoiar nós adultos mesmo, emocionalmente, principalmente. Ele falou, olha, eu passei 2 noites muito mal, com crise de pânico, assim, e eu não tô querendo ficar sozinho. Não vai ser legal se, de repente, tirarem a Nara totalmente de mim, sabe? E aí fica também aquela paranoia de, não sei, vem muito medo, né? E na hora que ele falou aquilo, eu falei, cara, meu, vem, porque acho que vai ser muito importante a gente poder se apoiar, né? A gente se dá bem, graças a Deus. Então não tem uma questão, por mais que a gente tenha feridas e tal, e tenha questões ainda pendentes, acho que a gente tem uma certa facilidade, a gente se gosta, né? A gente se admira, e a gente tem essa proposta, assim, vamos continuar mantendo uma relação bastante saudável entre nós e próxima, para que a Nara tenha referência também dos pais juntos, apesar de separados, né? A família que ela tem. São 2 casas, mas são 2 pessoas que se respeitam, que se gostam e que se curtem. Então eu continuo indo nos almoços da família dele, porque eu não tenho família aqui. Tem gente que acha estranho, mas eu acho tipo, super legal, porque eu curto eles, eu tenho carinho por todos. Mas a questão é que
a gente tem tentado criar uma rotina, quer dizer, a gente tem bastante dificuldade, vou ser bem sincera, assim, para isso. Mas uma coisa que a gente tem tentado fazer é fazer exercício todo dia. 10 minutinhos, sabe? A gente pega uns tutoriais desses bem básicos, porque eu sou super péssima para parte física, assim, eu sou super travada. E tem essas crenças de que, ai, não, isso não é para mim, detesto exercício físico e tal. Então a gente tem pego uns bem facinhos, e a gente faz de manhã. Essa semana a gente está conseguindo fazer com constância. Na semana passada a gente deu uma perdida assim no ritmo. E é tão divertido, porque a gente faz, acaba sendo engraçado, porque a Nara não consegue acompanhar direito, então a gente dá muita risada. E, e é um momento que é isso, assim, tanto é de conexão entre os três, então já é um momento que a criança está se divertindo com os pais, ela não está lá, tipo, de lado, né, deixada de lado. Já meio que supre várias coisas. É um momento de autocuidado, né? Porque a gente, no final, tá mantendo essa energia, é super importante. E eu falei até pra ele, eu falei, cara, eu acho que eu tô fazendo mais exercício do que antes, né? Porque antes eu tava fazendo uma vez Pilates por semana e eu ia meio arrastada dos pais, preciso ir, porque senão eu não posso faltar no Pilates. E agora eu falei que se a gente fizer 21 dias, eu falei pra ele, no 22º vai ser muito mais fácil, porque a gente já vai ter criado aquele hábito de abrir um novo hábito que é saudável. E é muito isso, cara. De repente, tô tendo um autocuidado comigo que antes eu não estava dando prioridade. Eu até comecei a praticar no ano passado o Milagre da Manhã e foi maravilhoso, mas a parte do exercício era uma das que eu deixava meio de lado. Eu vou adaptar para a minha realidade. E aí no final o exercício nunca ficava na lista da prioridade, sabe? Aquilo que eu tô falando, vamos tentar inverter. E agora tá sendo um jogo, assim, sabe? De começar a dar espaço para coisas minhas que eu nunca me atrevi a reforçar do cuidado comigo. Porque tem essa questão de que a gente não é muito difícil colocar como prioridade. Alguém colocou aqui que percebeu que estava deixando as demandas das tarefas da escola como prioridade em relação ao autocuidado. E aí é foda, porque tem aquela demanda externa, né? Vem a escola com, tipo, a exigência de você precisa dar conta de ser, de repente, professora de homeschooling para os seus filhos, né? De ficar lá, às vezes, 3, 4 horas, ajudando a criança a fazer as tarefas, como muitos relatos que eu já ouvi, é angustiante. E às vezes sem nenhuma habilidade com o tema, tendo que estudar para poder ensinar. E sendo que num contexto... Cara, eu vi outro dia um vídeo da doutora Shefali, ela falando... Gente, as escolas, por mais maravilhosas que elas estejam, por mais boa intenção que elas tenham nesse momento, elas têm que compreender que a gente está vivendo uma situação atípica, que talvez seja um absurdo para a saúde emocional dos pais exigir que eles mantenham esse lugar de trazer esse conteúdo escolar para as crianças nesse momento. E, gente, não se preocupem, essas crianças estão aprendendo muita coisa com essa situação. Não precisa ser uma coisa Aqui, Maíra, o que eu fiz, eu não estou fazendo atividade nenhuma, até porque eles têm 4 e 5 anos, claro. né? A curiosidade sobre o letrar, né, que é a preocupação da escola, está vindo naturalmente deles. Então, eu tenho uma lousa, que é um papel que você gruda na parede. Vamos lá, Miguel. Como que escreve a tua primeira letra? Porque ele ainda está nisso. Aí ele já pediu para escrever todas as letras para ele copiar. Então, tá vindo partindo deles, né? Então, tô deixando livremente, porque é exatamente isso. Eu tô aqui, sozinha, distante, eu não tô conseguindo entender como é que eu vou sentar, de repente, disponibilizar um tempo que, né, eu poderia estar trabalhando e eu não tenho essa habilidade, eu tô estressada, eu não tenho paciência, eu vou xingar, e aí isso daí vai virar uma bola de neve, sabe? Então, assim, eu já vi gente falando, se perder um ano escolar, perder um ano escolar. Eles não vão perder, viu? Completem, as crianças sentem isso aqui, eu percebo que eles estão com mais fome, né? Todo mundo brinca e tal, mas é como a criança está demonstrando a ansiedade dela, né? Eu percebi isso em mim, almocei 1 hora depois, estou sentindo fome. Não é fome, é ansiedade. Peraí, não, eu estava vendo a cada meia hora, estava abrindo o telefone para ver notícia e número e não sei o que e tal, e aí eu fui diminuindo. Eu já estou conseguindo ter dias de nem ver mais abrir, né? Eu não assisto mais TV aberta para ver sobre isso, eu não estou vendo porque está me fazendo mal, né? Então foi a estratégia que eu desenvolvi. Evidente que tem crianças maiores, eu vi coisas sobre a escola aí, né? De pedir uniforme para as crianças estarem uniformizadas. E aí, assim,
42% das crianças de escola pública no Brasil não têm computador. Como é que elas vão estudar? Sabe? É uma coisa que precisa. Uhum. Com a questão financeira, demitir, não demitir, né? A gente sabe que vai ter uma repercussão muito grande, mas agora eu acho que é cuidar de quem está aqui, porque é o aqui e agora. A gente pode pegar corona e de repente adoecer, gente. Isso é uma realidade, né? E aí Uhum. tô preocupada com a escola, né? Então eu Claro. acho que diante do que a gente está vivendo é buscar o melhor no aqui e agora. E aqui e agora tem a ver cuidar de si, né? Cada um vai definir a estratégia, porque como eu falei, não existe fórmula mágica, né, Maíra? O que existe é cada um entender o que faz bem, de repente pensar uma rotina aí, né, de atividade, de interação, para que crie esse espaço de repente. Eu mudei os meus hábitos de sono, eu tô dormindo mais tarde, porque as crianças dormem às 9, e aí eu durmo às 11, eu tenho 2 horas só para mim, que eu vou ler, que eu vou conversar, que eu vou fazer videochamada. Por exemplo, eu promovi um encontro com amigas que estão distantes, todo mundo bebendo, né, seu biricutico, e a gente conversou 2 horas. Olha só, estamos inventando possibilidades de pessoas que estavam longe, que a gente não consegue fazer, e a gente está criando essas oportunidades. Então, assim, eu tenho buscado o que me dá prazer, que me dá bem-estar nesse momento. Porque se eu não buscar o que dá bem-estar, a gente está sob um estresse tremendo, né, Maíra? E aí fica complicado, né? Aqui a Maria tá falando uma coisa bem legal, né? Que ela percebeu durante a quarentena o quanto ela era viciada no trabalho. Aí ela percebeu que ela não estava ela despertou o autocuidado com ela agora. E agora, aos poucos, ela tá mudando os hábitos. Ela tá meditando, tá fazendo yoga, tá caminhando cedinho no condomínio. Isso eu acho que tá sendo maravilhoso, gente. Essa oportunidade da gente detectar os nossos padrões, da gente perceber, de repente, eu também tenho essa coisa do trabalho super aflorada, né? Para mim, ele é não só uma coisa de satisfação pessoal, mas como também uma distração, às vezes uma coisa que me permite desconectar do meu mundo interno, né? E de algumas questões que estão aí me incomodando. Então, tipo, aí na hora que eu me dou conta disso, eu falei, e aí, né? O que eu posso fazer? Isso que ela tá falando, cara. Como assim eu só consigo pensar no trabalho, né? Como assim, tipo, só o trabalho, só o trabalho? Será que eu posso mudar isso? Né? O quanto eu tenho descuidado de mim? A gente muitas vezes fica nesses lugares de encontrar essas coisas que sugam a gente para evitar esse contato com a coisa interna, né? Então, acho bem interessante que a gente possa usar isso. E tem alguém perguntando aqui, ó, a Estela, tem um filho de 4 anos, quer trancar a escola, o que vocês acham? Eu nem sei o que com 4 anos. Aqui a gente está com a questão também da Nara, porque a gente está com a questão mais assim do compromisso de não permitir que a escola dela feche, porque ela estuda numa uma associação de 25 alunos. É uma casinha que eles montaram, que segue o método Waldorf, né? Tipo, uma escolinha Waldorf, mas é uma associação. Pelo fato de ser associação, não está recebendo ajuda do governo, porque acho que não é nem considerado escola. Então, eles estão, assim, numa situação super delicada. Aqui no Brasil, eu sou advogada, né? Tenho acompanhado algumas colegas que falam sobre isso, né? Aos 4 anos, a escola é obrigatória, né? Enfim, tem que Aqui é a ver o partir do 7. entendimento. Aqui é a partir... Então, o que acontece é que quando você celebra um contrato com uma escola, é uma anuidade que é parcelada em 12 meses, né? Uhum. Evidente que a gente está numa condição de excepcionalidade, eu acho que é importante entrar em contato com a escola e ver o que eles propõem diante disso, né? Porque parece que vai sair uma medida onde as escolas vão ser obrigadas a reduzir o valor da mensalidade por conta disso, né? Ainda não saiu nada, né? Mas eu acho que é negociação. Nesse momento aí a gente vai ter que a habilidade de negociar e eventualmente a necessidade de ingressar com uma ação judicial se achar que é conveniente, né? Mas eu acho que a ideia é tentar negociar, né? Aqui eles estão adotando várias medidas. Tem escolas que já começaram a reduzir, né, para 70% da cota, para 50%, para 30%. No caso da escola da Nara, eles estão conversando com cada pai para ver quem tem possibilidade
para fazer, tipo, digamos, uma contribuição consciente, de acordo com a... Assim, você olha, assim, se eu tô num lugar de privilégio e eu posso realmente contribuir, cara, se eu puder colocar a cota completa, eu vou conseguir manter essa escola. No fundo é isso, porque a gente já sabe, aqui já é realidade, que a gente só volta, se voltar, em setembro. Porque o ano escolar termina em junho, entendeu? A gente tem agora abril, maio, junho, e aí metade de julho, na primeira semana de julho, costuma ser a última semana de aula, porque é o verão aqui na Espanha. E aí entra o acampamento de verão, e depois só em agosto não tem nada, em agosto tá todo mundo de férias, e aí setembro tem o retorno. E a gente já sabe que não vai voltar esse semestre. E é punk, porque na verdade a gente está em casa, com menos poder de trabalho para muitos de nós, muitos sem trabalho. Então a realidade. Mas tem pessoas que não, que estão fazendo o trabalho em casa, mantendo com um emprego garantido, digamos, né? Para essas pessoas, eles realmente poderiam manter, apesar de não estar recebendo o benefício da escola, né? Tipo, então é uma situação super delicada, né? E acho que é meio isso que você falou, tipo, é uma negociação que você tem que fazer com a escola, de repente você observar, né? Tem escolas que tem um modelo que talvez seja mais de mercado mesmo, e tem outras que têm iniciativas que são realmente, tipo, eles realmente vão precisar daquilo, porque senão o projeto vai morrer. A gente tá com essa dor, assim, tipo, a gente não quer que o projeto da escola da Nara não vá adiante, independente da gente estar recebendo ou não. A gente se sente parte, né? Então a gente quer colaborar, mas está realmente difícil para a gente também. Entendeu? A gente está, enfim, cada um aí buscando uma forma de contribuir de alguma forma, mas super delicado. Sim, sim, sim. E aí eu acho, voltando, né, Maíra, como essa moça falou, é autoobservação. É perceber o que está acontecendo. Eu tô com medo. Estou sentindo medo, não tem que botar o medo, porque é legítimo, porque tá mexendo com a nossa sobrevivência, seja financeira, seja saúde, né? Então, assim, é dar vazão às emoções, é permitir que as emoções venham. A gente tem o hábito de travar. E eu falo para todo mundo que eu atendo, a gente aprende educação emocional quando a gente se permite sentir, né? Então, nas minhas sessões aí, eu desenvolvo técnicas para fazer com que a pessoa sinta essa emoção, que ela se permita, né? Aflorar isso e deixar passar. Tá triste? Tá triste, não tem problema, não tem que rir para todo mundo, não tem que interagir, vai lá, fica quietinha, dá um jeito, né? Bota o bebê do lado e tá ali quieta, né? Porque é vivenciar esses sentimentos. A gente não precisa ficar o tempo inteiro sorrindo, o tempo inteiro feliz, porque não é o que está acontecendo, independente de pandemia, tá, gente? Não é só porque a pandemia está acontecendo, mas no nosso dia a dia as emoções são legítimas. As emoções são farol do que está acontecendo, elas estão nos indicando que tem algo dentro. Então, observar as emoções é um exercício maravilhoso, né? Para que a gente possa. Às vezes a gente não tem consciência, a emoção, né? Ela está ali. Ela está depois do pensamento. Então, se eu entendo a emoção, talvez eu vou identificar o pensamento e vou entender de onde vem a emoção, que vai me ajudar a liberar isso, né? Então, assim, mais do que nunca, agora é um momento muito forte, muito intenso, né? Que vai ter mais medo, é normal isso. Mas no restante do tempo, né? Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem com a educação emocional, né? Quando a gente começa a olhar para essa questão da saúde emocional, é justamente esse de não julgar o sentimento que chega, né? A gente tende a fazer esse julgamento e isso faz com que a gente não entre em contato com as emoções. A gente começa a falar, nossa, não é possível que eu tô sentindo medo, como assim? Aqui tem acontecido muito isso, tá sendo super interessante a troca que eu tenho tido com o Alfonso, porque ele tava assim num momento super não, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tava super positivo, eu ia lá buscar a Nara, era o único momento que eu tinha interação com outro adulto, né? Aí ele tava, tá tudo certo, daqui a pouco isso aqui vai passar. E aí, de repente, ele teve essa coisa de se sentir super mal, super assustado. Ele falou, mas eu não entendo de onde vem, eu não sei porquê. E aí, fulano de tal não tá tendo isso, por que eu tenho isso, sabe? E aí eu falei, para de se julgar. Tipo, você é ser humano. E olha que maravilha a oportunidade que você está tendo agora de descobrir que tá tudo bem você sentir medo, tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você ter dias que você tá acabado, tá assustado, tá impactado por isso, ter raiva, sabe? Você não precisa ficar achando que você só pode se aceitar quando você está se sentindo bem com as coisas, porque isso é irreal e é de um maltrato absurdo, porque é uma exigência, uma cobrança que faz com que você não se aceite. Você não pode se amar se você rejeita essas partes, entendeu? Então o convite também está sendo esse, galera, vamos aceitar. Aí o que significa esse aceitar, né? Aceitar quando vem. É do tipo, tá, eu tô com medo, ao invés de ficar me distraindo,
busca um espaço para deixar esse medo vir e falar com você, e aprende a acolher esse medo, fala com a sua criança interior que está assustada, tipo, faz um carinho nela. O que que você falaria pro teu filho numa hora dessa? Onde, quando ele viesse, você que já tá sabendo que não é pra distrair ele do medo, né? Tipo, distrair ele da situação. Mas validar, tá tudo bem se sentir assim, é normal. Hoje a Nara tava tendo um ataque teve um ataque aí de choro, porque ela queria comer lá fora, na varanda, e hoje estava um dia mais frio. Aí eu falei, ai não, Nara, eu não quero comer lá fora, né? Tipo, tá frio hoje. Não, mas eu quero comer lá fora. E aí começou aquela discussão, ela começou a levar o descanso de pratinho, né, para fora para poder pra preparar a mesa. E eu falando, não, meu amor, a gente não vai. Eu ficava trazendo de volta, ela levando. E aí, de repente, ela começou a gritar que ela queria ir lá fora. E eu não queria passar frio. E vou dizer também que tinha um pouco do meu medo, porque amanhã eu vou no mercado, tipo, eu falei, eu não quero correr risco de estar com a minha imunidade mais baixa, sabe? Eu não quero ficar com a garganta arranhando, porque, sabe? Então, pra mim, era um limite, era o meu ponto, tipo, meu, aqui não tem negociação, sabe? E aí ela começou a chorar, 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 e eu falei, cara, ela tá há dias de boa, sabe? Mas ela tá com certeza com muita coisa guardada. Deixa ela chorar. Aí eu peguei ela no... Não, primeiro eu só sugeri, né? Você quer colinho da mamãe? Não quero! Eu quero comer lá fora! Eu sei, meu amor, você quer comer lá fora, coração. Claro, porque ontem a gente comeu, ontem também tava tão lindo o dia, tava maravilhoso. E é meio isso, assim, sabe? O querer, a vontade dela, tudo isso é normal, sabe? A gente não tem que se assustar. E eu já não me assusto mais quando ela vem com uma questão dessa, sabe? Eu simplesmente aceito, eu honro, né? E aí eu fiquei pra ela, ó, eu posso te oferecer um abraço. Se você quiser um abracinho pra poder chorar no colinho da mamãe, já que você tá com raiva que você queria ficar lá fora, tá tudo bem. Se você quiser ficar sozinha também, tá tudo bem. Mas assim, saiba que eu tô aqui pra você, sabe? Que tá tudo certo. E aí, assim, demorou um tempinho, mas ela acabou querendo vir pro colo. E eu fiquei falando pra ela, falei, meu amor, é óbvio que você tá chateada. A gente tá mais de mês dentro de casa, sabe? Você tá louca pra ficar lá fora. Ia ser tão legal se tivesse um dia ensolarado, se a gente pudesse ficar. Eu sei que tá cansativo pra você. Pra mim também tá. E aí a gente vai se humanizando. Ao invés de ficar querendo proteger ou fingir pra criança que não existe aquilo, ficar desviando, a gente vai dando espaço para que ela possa trazer aquela coisa pra fora. E aí foi impressionante, assim, a gente ficou. Aí ela deixou eu cantar, porque quando ela tá num estado de muito choro, ela não permite que eu cante pra acalmar, porque, tipo, não, mamãe, o que eu quero mesmo é extravasar, soltar, né? Aí eu deixou eu cantar, eu cantei a música do Chororô, depois cantei a Morena do Mar, que ela adora. E aí, dali a pouco, ela foi acalmando, e aí eu fui conversando, tá mais tranquila, meu amor, você tá melhor? Quando ela melhorou, ela levantou, pegou os descansos de prato e começou a servir a mesa dentro de casa sem eu falar nada. Como se nada tivesse acontecido. Chegou na cozinha, deu um abraço no pai. Tem muita gente que fala, meu, tava fingindo, né? Não, não tava. O corpo da criança é muito mais inteligente. Tipo, quer dizer, ele ainda é muito inteligente e ele faz isso. Tipo, ele pede pra emoção vir, né? Se expressar. E depois a criança volta pro estado normal. Alivia, né, Maíra? Alivia. E aí, assim, né? É isso que eu falo, que a gente, como adulto, tem que observar as crianças, porque essa inteligência a gente bloqueia quando a gente cresce, né? Então, a ideia é se conectar com essa emoção mesmo, deixar ela florar, deixar ela passar, porque é como se a gente esvaziasse. Ela enche, chega no pico e depois esvazia, né? E aí, agora, nesses dias, né? A gente tem que, mais que nunca, exercitar isso. Porque se a gente tem a capacidade de oferecer esse colinho para os filhos, por que não oferecer para a gente mesma? Uhum. Sabe? O questionamento é sempre esse: por que não? Por que você não pode, né? Então, é flexibilidade, é a questão da expectativa-realidade, sabe? A gente tem uma expectativa alta e real, e a realidade é muito diferente. Então, quando a gente começa a diminuir a expectativa, a gente vai deixando isso mais equilibrado e fica mais fácil, mais leve, né? Não é de um dia para o outro, não é passe de mágica, né, Maíra? É um exercício que a gente vai praticando e vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Então, assim, o autocuidado que eu falo principalmente é ter a ver com essa questão de cuidar das emoções, né? E às vezes você consegue fazer isso sozinho, outras vezes você não vai conseguir, você vai precisar de ajuda porque a gente tem ponto cego. Eu sou terapeuta, sou coach e tenho meus pontos cegos, né? E aí busco ajuda para poder fazer isso, porque nesses momentos de quarentena
eu estou fazendo troca com as minhas colegas, né? Cada dia eu estou experimentando aí uma terapia diferente e tal, porque é a forma que eu tenho, né? Que eu nunca fiz isso, mas nesse momento eu intensifiquei essa troca aí para cuidar de mim, para que eu Uhum. possa ter suporte, que eu possa ter auxílio, que eu possa ter com quem falar e colocar para fora e ver uma solução para o que está acontecendo, né? Então, mais do que nunca. Eu, em tempos de quarentena, estou cuidando muito mais de mim, porque é um momento que está pedindo esse, né, equilíbrio, principalmente eu acho que é equilíbrio para poder lidar, porque as crianças não têm esse ainda discernimento de achar o equilíbrio, não é o momento da vida delas para isso, né, Maíra? Com certeza. E a gente que trabalha como cuidador, né, que está cuidando dos outros, a gente também tem que estar muito alinhado, tá muito bem tratado e tal. E aquilo que a gente fala, né, quando a criança mais tá tendo dificuldade, é quando ela mais precisa de apoio. E geralmente na educação tradicional, sem querer, é o momento que a gente mais inibe a criança, né? A gente castiga, a gente pune, a gente fala, não, não pode chorar, a gente faz cara feia, a gente de alguma forma age piorando o estado dela, né? Quando justamente ela precisa de mais cuidado. Então, é um chamado também, né? Se a gente está numa situação tão delicada, cara, tem que olhar para si, tem que encontrar um jeito criativo um espacinho para você, sabe? De negociar com alguém para deixar esse espaço, enfim, fazer esse acordo com as crianças, ou se permitir trocar as prioridades, deixar a casa mais desorganizada. Não tem problema, gente. A gente está num momento muito, né, Que incerto. eu ouço muito aqui, Maíra, as mães falam assim: eu não estou conseguindo dar conta. Não tem que dar conta de tudo, não tem, Exato. não há possibilidade. Então, casa é prioridade ou é estar bem para cuidar, tá bem com o filho? Então, deixa a casa um pouco, a gente deixa a louça acumular, sabe? Diminui o ritmo de organização da casa, até para que tenha tempo. Então, assim, né? Eu vejo, as falas são: o filho, a casa e o marido. Pô, mas tem que cuidar do marido? Cuidar do marido, o teu papel é cuidar do marido, o marido não pode se cuidar sozinho, talvez o marido tenha aí que assumir a parte dele que cabe com a criança, então a sobrecarga vem muito disso, quando há um desequilíbrio e a gente não percebe. Então, quando a gente começa a perceber e acertando e alinhando, fazendo novos acordos, né? Porque senão vai acontecer o que aconteceu na China, né? Divórcio. Infelizmente, gente, ou a gente revê o nosso relacionamento, ou a tendência é que vá caminhar para uma ruptura, porque não vai ser mais capaz de conviver. Aí só para reforçar, quem tiver com dificuldade com a questão do casal, né, depois de amanhã às 9 da manhã eu vou estar aqui com a Dani Silvares para falar sobre relacionamento de Ótimo, já, casal. já Já, deixa já engatilhado deixo aí, aqui né? o convite para quem estiver vivendo essa dificuldade, que eu tenho certeza que é muito normal que isso aconteça, porque na verdade está saindo, né? Agora a gente não tem mais aquele espaço para poder sair na rua, dar uma espairecida e voltar um pouco mais tranquila para, né, zerar aquela relação que às vezes já está um pouco deteriorada, ou tem muita coisa que não tá sendo dita, não está sendo esclarecida, pedidos que não são feitos de uma forma adequada. Enfim, a comunicação pode estar atrapalhada também. Mas como está acabando o tempo, eu queria te dar um espaço, Aline, para que você pudesse falar um pouquinho, nem que seja brevemente. Algumas pessoas me perguntaram, o que é Theta Healing? Né? O Theta Healing é uma terapia energética, uma terapia holística, onde a gente, através do subconsciente, a gente vai identificar os padrões, né? E a gente libera, através de uma meditação guiada, para acessar a onda Theta e acessar esse subconsciente, que é onde estão as crenças, para que a gente faça o quê? A gente faça uma reprogramação, uma ressignificação de traumas, de crenças, né, de dores. Então, uma meditação guiada e a gente vai investigando e vai liberando esse processo. Aí a Maíra, né, já deu o depoimento dela dos benefícios que o Theta traz. Eu acabei de fazer uma sessão, né? E aí, de acordo com o problema, a gente vai usando os caminhos para ir liberando isso, porque é como se a gente tivesse uma mala muito cheia, né? Uma mochila muito cheia. A gente vai colocando para fora esses pesos, né? De uma forma bem simplista, o Theta tem a ver com isso. É liberar esses padrões limitantes para que você possa ter uma vida cada vez melhor, que você possa evoluir como ser humano sem essas coisas que amarram a gente. E aí, se quiser falar de como que é o seu trabalho, para que caso alguém queira te procurar, porque acho que também a ideia aqui é abrir espaço para Então, que esses profissionais que eu adoro, que eu acompanho, que admiro, possam falar, mas que também possam, inclusive, falar do que eles estão oferecendo para quem, de repente, quiser usar essa forma de processo terapêutico. nesse momento, por conta dessa condição, né?
eu estou oferecendo uma sessão um pouco menor do que a tradicional, né, com 75% de desconto para possibilitar que mais pessoas possam ter esse momento de autocuidado. Então, quem tiver interesse, entra em contato comigo, até porque eu tenho uma limitação de tempo, né? Eu tenho algumas vagas durante a semana, só porque eu tenho as crianças. Então, assim, nessa semana eu só tenho 5 vagas, né? Quem tiver interesse é só me procurar aí, falar, eu assisti a live com a Maíra e estou interessada, porque eu estou fazendo um preço, assim, é um movimento que eu vejo que muito terapeuta está fazendo para possibilitar que as pessoas possam se cuidar, né? Com alguém auxiliando, né? Para lidar melhor com o que está vivenciando, porque querendo ou não, a gente falou, tá tudo vindo à tona, né? E talvez seja o momento aí de reservar um momento para poder cuidar disso, né? Então, quem quiser, é só entrar em contato no direct, que a gente pode conversar e aí eu explico melhor tudo isso. Legal, querida. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui a mais. Eu acho que tem uma professora aqui que falou que estava se sentindo frustrada porque não estava conseguindo lidar com a demanda do filho. Estava sendo muito frustrante, eu frustrada todos os dias, acredito que eles estão aprendendo além dos conteúdos escolares, exato. Eu fico pensando nisso, assim, sabe? Por exemplo, essa situação que eu vivi com a Nara hoje. Quanto de resiliência, né? Tipo, filha, a realidade é essa. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe quanto tempo vai durar. Tá duro para todo mundo, é verdade, né? Então, tipo, essa honestidade de a gente poder falar dentro de um lugar de... Para mim também tá difícil, né? Então é normal que você esteja assim. A única coisa que eu posso te oferecer é dizer que eu tô aqui, que eu te vejo, que eu reconheço a sua dificuldade e que mas que eu não vou sair daqui, né? E eu espero que eu possa realmente cumprir com essa promessa, porque eu também tenho esse medo, né? Tipo, vai que acontece alguma coisa comigo. Mas enfim, nesse momento eu posso te oferecer minha presença, né? E é isso. E acho que é isso que faz com que a criança se sinta bem, né? No fundo é isso. Mesmo que a diversidade exista, a presença do outro, a testemunha do outro, o acompanhamento do outro é muito forte. Alguém falou aqui, a Daniela, super indico a Aline, as sessões são maravilhosas. Parabéns pelo excelente trabalho, meninas. Sou evangélica, gostei muito de ouvir vocês. Estou orando por nós, logo vamos poder voltar ao normal. Deus cure nossa nação. Nosso mundo maravilhoso, com certeza. Eu tenho muita esperança de que isso, apesar de todas as dores, está sendo muito curativo e está sendo, e está fazendo aflorar um sentimento de coletividade e de amor ao próximo absurdo, tremendo. A gente tem visto iniciativas maravilhosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Eu acho que as pessoas estão reaprendendo, ressignificando muitos valores, revendo muitas questões, o que realmente importa. Então, sim, tem uma oportunidade maravilhosa de crescimento, de ganho com isso. Se a gente puder também olhar para a parte maravilhosa do que está vindo, sabe? É realmente uma entrada de um novo tempo. Eu espero de verdade que a gente não volte ao normal, entendeu? Que a realidade não volte a ser como ela era. Porque não estava legal. Não estava legal. Sim. A gente tem que tirar algum proveito disso, e o proveito seria a gente realmente se abrir para essa mensagem de amor. Aqui a gente chama de coronavida na nossa casa. A gente mudou o nome para não dar força. A Nara até briga, quando ela ouve um vídeo, ela fala, mamãe, ele falou a palavra que não pode falar. O vídeo está gravado, eu não posso fazer nada, mas aqui em casa a gente chama de coronavida. E ela, isso aí, enfim... Isso aí. Mas é isso, Aline, muito obrigada. A gente tem um minutinho. Queria agradecer muito a sua presença. Agradecer a presença de quem participou da live, quem ficou até aqui, quem participou de um pedacinho. Saibam que vai estar 24 horas no ar aqui. Depois eu vou jogar no YouTube, vou jogar no IGTV, porque eu acho que cada um tem que assistir no tempo que precisar, que puder, quando quiser, né, se quiser. Enfim, a ideia é que seja leve, que seja um conteúdo para que vocês possam realmente absorver, quem tiver necessidade, sentir vontade. E se quiserem compartilhar, colocar um print screen no Stories, marcar a gente depois repartilha também, compartilha também, aí um vai também ajudando o outro a ganhar espaço nas mídias, né, o algoritmo sobe, enfim, ajudar aquela movimentada boa, todo mundo sai ganhando, né, tá bom, querida? Obrigada, Flor. Tá bom. Um beijo grande, obrigada pelo espaço e seguimos aí firme e forte. Firme e forte, vamos lá. Tchau. Tchau.